Olha só, pessoal, o Internacional treinou ontem, né? E aí vazou, né, o possível novo time para o decorrer da temporada. Eu digo especialmente para o jogo contra o Palmeiras, tá? Porque depois voltam alguns jogadores, enfim, Gabriel Mercado deve voltar, outros jogadores que devem ficar à disposição. Mas contra o Palmeiras, o Inter deve ter um novo time, entre aspas, tá, gente? Eu sempre uso entre aspas porque é os jogadores que já estão aqui, né? Novo time, se tivesse muitos jogadores contratados, jogadores chegando agora para se entrosar, enfim, não. Mas é um time colocado, né, pelo Roger, com algumas novidades, algumas escolhas polêmicas, tá? E com ataque inédito. Vamos lá, vamos começar aqui sobre as escolhas polêmicas. Quero falar um pouquinho sobre elas. Roger Machado, mais uma vez, insiste na colocação do Bruno Henrique como titular. Pelo menos no treinamento de ontem, informação do Rodrigo Oliveira de Gaúcha ZH. O time que treinou, os titulares que treinaram ontem, tinha o Bruno Henrique como titular. Ah, Marcão, mas o Tabata não treinou. Tudo bem, gente. Tá, o Bruno Tabata talvez seja titular e aí o Bruno Henrique vai pro banco. Mesmo assim, se não treinou o Tabata, até acho insuficiente tá, o Tabata, treinasse, queria colocar 3 volantes, colocasse o Luiz Otávio, que é um garoto que é promissor, tá pedindo passagem, e o Roger teima em colocar um jogador que não tem a mínima condição física de aguentar os 90 minutos, o cara que se arrasta em campo do primeiro ao último minuto. Bruno Henrique já deu o que tinha que dar também. E sobre ele eu vou falar no final do vídeo. Então, é uma escolha no mínimo polêmica, tá? E na minha opinião, esdrúxula do Roger Machado. Colocar, treinar com o Bruno Henrique é perda de tempo. Ah, Marca, mas foi só um treinamento. Cara, é perda de tempo. Mostra a ideia do Roger. O Roger fica... Ele não larga os seus bruxinhos, cara. O Roger vai acabar caindo do Inter, vai cair junto com os medalhões, junto com os bruxinhos, tá? Outra escolha que a gente pode considerar polêmica, né? O Roger, como eu falei, né, se não colocar o Bruno Henrique, a tendência é que coloque o Bruno Tabata. Por que não o Gustavo Prado? Por que não optar pelo Gustavo Prado? Ah, mas tá na seleção sub-20. Tá, mas quando voltar o Gustavo Prado vai ter chance ou vai continuar o Tabata como sendo o ficha 1 agora? São questões realmente que a gente precisa debater, cara. Debater. Eu sei que o Roger não é o principal culpado no momento que vive o Inter. Eu já falei aqui várias vezes, o presente é o principal porque é o mandatário principal do clube. A direção vem em segundo lugar, que foi o que montou esse time, esse elenco. Mas o Roger também tem culpa em algumas questões. E essa é uma delas na minha avaliação, tá? Surpresas na escalação, como eu falei. O Internacional vai ter 3 zagueiros, em princípio, né? Porque o Victor Gabriel, mesmo sendo lateral esquerdo de origem, tá jogando esse ano como zagueiro. Então, vai fechar ali, na verdade o Inter vai formar contra o Palmeiras uma linha de 4, né? Com Aguirre, Vitão, Juninho e o Victor Gabriel. Dificilmente, o Aguirre é o cara que vai sair mais, tá? Mas o Victor Gabriel... a gente sabe que vai fechar mais, vai funcionar como se fosse um terceiro zagueiro, né? E a tendência é que isso aconteça. Tem uma pequena chance do Alan Benítez jogar na direita e o Aguirre ir para a esquerda. Eu acho um absurdo, o Alan Benítez é insuficiente, na minha opinião, tá? E o Aguirre também, né? Já não é a Brastemp, né? Na direita, imagina jogando na esquerda, na minha opinião, tá? E o Inter terá um ataque inédito. Carboneiro e Ricardo Matias. Esta é a tendência, tá? A manutenção do Ricardo Matias e o Carboneiro, que já voltou de lesão, já está jogando, né, jogou contra o Fortaleza, deve permanecer na equipe. O time que treinou ontem, que vazou, informação trazida pelo Rodrigo Oliveira, volta a repetir lá de Gaúcha ZH. Teve o Antony Rochita na seleção, tá? Aguirre, Vitão, o Juninho e o Victor Gabriel, o Bernabé está suspenso, né? No meio, 3 volantes, tá? Thiago Maia, Bruno Henrique e o Alan Rodrigues, com o Alan Patrick na frente, Carboneiro e Ricardo Matias. Coloque aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês sobre esse primeiro time que vazou aí, né? E esse primeiro treinamento visando o jogo contra o Palmeiras no outro final de semana, já que esse final de semana ainda tem data FIFA, né? Enfim, tem mais uma semana para o Roger trabalhar esse time. Ou, é claro, daqui a pouco até mudar, né? A gente sabe que as coisas podem mudar. O que eu não gostei realmente foi da escolha pelo Bruno Henrique, tá? Com todo respeito, o Bruno Henrique não pode estar hoje na frente do Luiz Otávio. Não importa se quer jogar com 3 volantes, a primeira opção tem que ser o Luiz Otávio. Era só que faltava ter colocado também o Richard, né? Aí era pra acabar. Qual a sua opinião? Coloca aqui embaixo nos comentários a sua opinião, por favor. 2 caras, 2 medalhões, puxam a fila para saídas na próxima temporada, tá?
Informação trazida pelo Revista Colorada, um deles é o Bruno Henrique. O Bruno Henrique aí, que eu estava contestando agora há pouco. Tá? Bruno Henrique deve realmente deixar o Inter. A direção do Inter não procurou jogadora para renovação do contrato e já poderia inclusive assinar um pré-contrato. E a informação que se tem de bastidor é que o Inter não vai renovar o contrato do Bruno Henrique. Era só o que faltava também, né? Vai ser daqui a pouco um contrato de 2, 3 anos com o Bruno Henrique, né? O segundo jogador é o Ener Valencia. Há uma convicção no Beira-Rio que o Inter precisa negociar esse jogador, né? Pode sair daqui a pouco de graça, o Inter não ganhar um tostão com ele. E outra coisa, não é só pela questão de sair de graça. O Ener Valencia não está jogando nada e está custando muito. Olha, a relação custo-benefício do Ener Valencia é horrível para o Inter. Horrível para o Inter, para dizer o menos. Tá? Pelo amor de Deus, o Inter precisa realmente, não é só esses dois, tá? Eu concordo, esses dois puxam a fila, como eu falei, Bruno Henrique e o Ener Valencia, mas tem muito mais. Tem muito mais jogadores aí que não podem vestir a camisa do Inter, que não estão bem, que estão só mamando na teta do clube, com todo respeito, claro que os caras são profissionais, estão trabalhando, é o jeito folclórico de falar, tá? Um jargão do futebol, tá? Com todo respeito aos profissionais. Mas o Inter não pode, cara, o Inter não pode, o Inter precisa realmente de uma reformulação, e não é só nos jogadores e na comissão técnica. Tem que haver uma reformulação também nos dirigentes, o departamento de futebol colorado. Qual a sua opinião? Por favor, quero ouvir vocês, é claro, aqui nos comentários. Deixa a tua opinião, beleza?